Bom, pessoal, começou a gravação aqui. Essa vai ser a última videoaula sobre o método da diferença finita e no sentido de ajudar vocês a fazer o trabalho numérico, né, em duplas, tá bom? Compartilhando aqui a tela, já está compartilhando, e eu vou abrir aqui, ó, esse arquivo, método das diferenças finitas. Eu tinha chamado isso de aula 11 da turma de Engenharia Mecânica do 2024, segundo semestre, né? Em algumas videoaulas eu me referi a esse arquivo como tendo esse nome, mas eu mudei o nome, tá? Nessa última videoaula ele está chamando Método das Diferenças Finitas. Abrindo aqui, ó. Depois eu vou salvar em PDF, né? Para mandar para vocês em PDF. Além desse, estou colocando aqui no modo apresentação. Além desses slides, vai ter também dois programas ES, tá? Que fazem parte do material de método das diferenças finitas, quer dizer, esse arquivo de slides, mais dois programas ES, e além disso, tem vários links aqui dentro das videoaulas, menos esse último, porque esse último eu ainda tenho que gravar a aula para depois salvar, e aí que eu vou colar no final, tá? Então vão ser 4 videoaulas. Então, a primeira parte é regime estacionário, aqui está a videoaula, que eu já tinha gravado e já está pronta, aqui para regime permanente. Aqui a gente tem um programa ES dessa parte aqui, desse exemplo, vou mandar para vocês. Aqui é o link do Python, que eu faço também o exemplo no Python, da primeira parte. Primeira parte é regime permanente, agora transiente. Segunda parte é o exemplo 2, né? Lá foi o exemplo 1. Tudo isso está em videoaulas. Aqui é a segunda videoaula, que é a solução exata desse exemplo 2. Tá? Solução exata. Tem um programa ES, esse é o segundo programa ES, que vai estar no material da aula. E, e aqui entra o terceiro videoaula, que é o mesmo problema, exemplo 2, mas agora feito pelo método de diferenças finitas, para regime transiente. O programa Python, que aí eu só fiz no Python, eu não fiz no ES essa parte não. E, e agora a terceira parte. Essa daqui vai ter a videoaula da terceira parte, que eu estou gravando agora, tá? É rápido, tá? Soluções analíticas exatas por uma placa. Eu já tinha falado antes, na segunda parte, tá? Soluções analíticas exatas para regime transiente, tá? Que é soluções analíticas exatas para regime transiente. Tanto é que você define a temperatura adimensional, que é essa daqui, que é a função do tau. O tau é dado, no tau o número de Fourier. No livro do Sengel, ele não chama de tau. No livro do Icropera, ele não chama de tau. O número de Fourier é o número de Fourier. Mas no livro do Sengel, que eu estou aqui me baseando mais no livro do Sengel, tá? Ele chama de tau, né? Porque é uma letra assim que lembra um pouco o tempo. Então, isso aqui é o tempo e isso aqui, x, é a coordenada espacial, e que é o x dividido pelo L. Mas se você tiver uma esfera ou um cilindro, em vez de x dividido por L, vai ser R dividido por RO, onde RO é o raio externo da esfera ou do cilindro. Pois é, essas soluções analíticas aqui exatas, que eu vou apresentar aqui agora, é exatamente no caso do cilindro e da esfera, porque a parede foi a anterior, foi o que eu falei na última videoaula, tá? Que foi a terceira, essa é a quarta. Essa fórmula aqui vocês estão reconhecendo aqui, ó, tá? Só que aqui, lá estava FO e aqui está tal, tá vendo aqui assim, ó? Bom, e tinha aquele negócio da equação que calculava os altos valores, tudo foi explicado naquele outro. Agora, quando é cilindro, é mais complicado. Veja que a equação que você acha os altos valores lambda n está envolvendo função de Bessel, J1 e J0,
né? Então, é mais complicado isso aqui. Até que quando é esfera, não. Você tem aqui uma equação que dá para resolver. Cotangente, né? Em vez de tangente, é cotangente, tá? Então, a gente tem como resolver da esfera, não é complicado, não. Agora, e se a gente quiser uma solução aproximada para essas equações? Aí fica mais fácil. Aproximada é solução analítica, não é aproximada, é exata, mas a solução analítica, ela pode ficar aproximada se você pegar só a primeira parcela da série. E tem precisão? Tem, se esse tal, que é o tempo, for maior do que 0,2. Então você não pode trabalhar com um tempo muito pequeno, mas se for tal, maior do que tal, uma grandeza dimensional, né, que a gente já tinha explicado na outra videoaula. Se o tal for maior do que 0,2, você está assim bem perto do instante zero, e a partir dali você pode ter a solução aproximada, analítica aproximada, com uma precisão de 2%, tá? Ela tem um erro só de 2%. E aí, como é que ficam essas três equações? Ficam assim, ó. Então, são as soluções analíticas aproximadas, tá? Essa primeira parcela aqui, ó, nós vamos chamar de A1, tá vendo? Isso aqui vai ser o A1, né? É, e, 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 e aí, esse A1 aqui, ele fica aqui, A1, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela com A1. Aqui está exponencial envolvendo o tempo e aqui o cosseno envolvendo a coordenada espacial. Está aqui assim, ó. O cosseno foi mantido, a exponencial foi mantida, mas esse é A1. A mesma coisa para os outros. O A1 aqui vai ser esse termo aqui, ó, tá? E exponencial. E esse J aqui, eu acho que ele vai ser incorporado no A1. Vamos ver o cilindro? Não, não foi não. Está aqui o A1, está aqui a exponencial e aqui está o J0. Função de Bessel ficou aqui, tá bom? E a última, que é essa aqui, ó. Quem que é esse A1 aqui, ó? A exponencial e esse seno aqui, ó. Ficou aqui, ó. Esse seno foi mantido, seno dividido pelo lambda, né? Aqui você tem o A1, a exponencial e aqui, esse lambda aqui vai ser só lambda 1. Isso é que é importante, tá? E isso vai ser resolvido, tá? Vai ser resolvido. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a tabela mostrando o A1 e o alto valor de lambda 1. Além disso, vai aparecer também o J1 e o J0. E isso aqui, o que é isso aqui? Bom, aqui é se você fizer o x igual a zero. Ou seja, nessa equação você pode fazer x igual a zero. Aí cosseno de zero é 1, isso aqui some, tá? É, e aqui seria o raio também na posição zero, o raio na posição zero, tá? Tanto do cilindro quanto da esfera. É a linha central do cilindro, e aqui é o centro realmente da esfera. Quando eu coloco centro do cilindro, eu prefiro falar linha central do cilindro, tá? E aqui é o centro do plano, claro, centro do plano. Bom, eu estou devendo falar nos valores de A1, lambda 1, J0, J1. Eles estão aqui, ó. Aqui você tem para parede plana, para cilindro e para esfera. Combiou indo desde 0,01 até 1, eu acho que continua aqui na página. Aí de 2 até 100 e até infinito. Aqui é importante ver que essa parte aqui é do cilindro, perdão, da parede plana, aqui é do cilindro e aqui é da esfera. Tá bom? Talvez eu devia até fazer o seguinte, não sei se eu vou conseguir, viu? Mas uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, quer ver? Eu vou copiar esse aqui, ó. Copiar esse aqui. Copiei. Aqui eu vou abaixar um pouquinho, tá? Eu vou colar esse aqui, ó. Só que eu vou ter que aumentar, né? De tamanho. Aumentar aqui, ó. Aumentando, aumentando, aumentando.
Esse aqui é o biô. Acho que ainda tem que aumentar mais um pouquinho, viu? Acho que deu certo, vamos ver. Acho que tá ruim não, né, gente? Olha aqui, ó, como é que ficou. Só para não ter dúvida que esse pedaço aqui é para a parede plana, esse pedaço é para o cilindro, esse pedaço é para a esfera, para achar o lambda 1 e o A1. É, só ficou tampando aqui. Deixa eu consertar uma coisa aqui. Eu vou baixar isso aqui um pouquinho, ó, que está tampando ali a tarja amarela em cima. Agora ficou bom. Muito bem. E agora é o seguinte. Muito bem. Então, a ideia hoje é trabalhar com as soluções aproximadas para parede plana, cilindro, esfera. Isso vai ajudar vocês quando estiver fazendo um problema numérico, que é para fazer problema numérico, né? Mas você achar a solução analítica é sempre bom para ver se você está no caminho certo. E a solução, se quem pegou a dupla que pegou cilindro e esfera, é mais complicado, né? Aí, para você pegar cilindro e esfera e usar essa forma aqui, fica difícil, porque quem que é o lambda n aqui? Vai dar muito trabalho de achar. E não foi tabelado. Tem jeito de achar? Claro que tem, né? Mas é mais complicado de achar. Mas aí eu estou colocando aqui a solução aproximada. Solução aproximada para todas as posições e solução aproximada para a posição zero. Ra igual a zero do cilindro e da esfera, meio da parede, né? O plano central da parede. A parede tem espessura 2L, tá? É... uma outra coisa que é importante falar. Sabe o número de Biot? O número de Biot, ele é definido como sendo HL sobre K para a parede, que tem espessura 2L. No caso de um cilindro, vocês lembram que o número de Biot era H, o raio dividido por 2 vezes K, dividido por K, e no caso da esfera era o raio dividido por 3, mas aqui nessa solução é o raio da esfera, ou o raio do cilindro, o raio externo, tá bom? Não vai dividir por 2 não, nem no cilindro, nem por 3 na esfera, tá? Aquilo lá era para o metacapacitância global, aqui não é metacapacitância global. Para a gente usar essas equações, o biô que aparece aqui para a esfera, ele é definido assim, ó, HRO sobre K, idem para cilindro, onde o RO é o raio do cilindro ou da esfera. Muito bem. Agora, é, fazer esses problemas usando essas equações, você acaba precisando de computador, porque fazer isso na calculadora fica muito difícil, ainda que seja uma parcela só. É uma parcela só, mas ainda assim dá muito trabalho fazer essas contas. Então, quem quiser assim não precisar de usar computador nem calculadora, quer dizer, calculadora vai precisar. Tem essas soluções que são aproximadas, mas graficamente. Isso aqui é para a placa. Como é que isso aqui funciona? É um ábaco que na ordenada você tem a temperatura, mas no centro. T0 é a temperatura no centro da placa. Seria, no caso, essa equação aqui, ó. Essa equação aqui que nós estamos resolvendo, tá bom? E para você achar essa temperatura, o que que você faz? Primeiro você tem que calcular o inverso do número de Biot. Aí você tem essas várias curvas. Aqui, por exemplo, essa daqui, ó, é Biot igual a 10, tá vendo? Essa daqui é Biot igual a 60. E para o lado esquerdo aqui você tem Biot bem pequenos, bem menores. Aqui já começa a pensar em usar o método da capacitância global, né? Porque você está com... Aliás, não, né? Que aqui é o inverso do Biot, não exatamente o Biot. E na abscissa você tem um tempo, mas expresso na forma de tal. Muito bem. Aqui é um gráfico que te dá o valor da temperatura em qualquer posição, não só na posição zero, na posição à frente, né? Na posição x igual a L, por exemplo. Mas você precisa calcular o θ zero primeiro. Primeiro você tem que, nesse gráfico, achar o θ zero, para depois poder, nesse gráfico, achar um θ mais à frente. Em qual instante de tempo? Naquele instante de tempo que você calculou o θ zero, tá?
naquele mesmo instante de tempo que você calculou o θ zero, aqui, você vai calcular o θ numa posição que não é o θ zero. E esse gráfico aqui ainda é paraplano, só que ele te dá a taxa de calor, tá? A transferência de calor que aconteceu na parede. A parede, por exemplo, está esfriando, não está perdendo calor? Então você tem que calcular isso daí, tá bom? Bom, aqui é a mesma coisa para cilindro. Aqui é o θ zero, aqui é o θ, aqui é a taxa de transferência de calor, e aqui é para a esfera, o θ zero, o θ e a taxa de transferência de calor, tá? E aqui agora nós vamos fazer um exemplo e terminou a aula, terminou essa videoaula. Voltando aqui nessa esfera aqui, você está vendo que aqui eu fiz aqui uma marcação de vermelho, que isso aqui é para resolver o exemplo 3 graficamente, tá? Não é exemplo 2 não, exemplo 3. Está consertando aqui é exemplo 3. E quem que é o exemplo 3? Exemplo 3 é esse que está aqui, ó. Vamos ler? Ovo cozinhando, ovo em água fervente, né? Boiling eggs, né? Ovo na água fervente, né? Então, um ovo típico, né? Um ovo ordinário pode ser aproximado de uma esfera de diâmetro 5 centímetros. O ovo está inicialmente a uma temperatura de 5 graus Celsius, porque ele está dentro da geladeira, né? E ele foi jogado na água fervente a 95 graus Celsius. Ok. Considerando que o coeficiente de transferência de calor H é igual a 1.200, por que é tão alto? Porque é água fervente. Determine quanto tempo vai levar para o centro do ovo, então é o θ zero, atinja a temperatura de 70 graus Celsius. Então, a solução do problema, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o número de Fourier, tal, e vamos verificar que ele é maior do que 0,2. E isso vai permitir a gente a fazer o método aproximado. Vai ter um erro só de 2%. O raio aqui vai ser 2,5 centímetros, que é metade desse diâmetro, tá? Bom, então tá aqui, tá o ovo, né? 5 graus Celsius, H, 1.200, o watt por metro quadrado vezes Kelvin, temperatura em volta do ovo é a água fervente, 95 graus Celsius. Apesar do ovo ser desse formato de ovo, né, oval, né, daí que vem a palavra oval, acredito eu, a gente vai considerar que ele é uma esfera de 5 centímetros. Temperatura média do ovo, ele começou com 5 e no final ele vai chegar em 70, que é o centro. Nós estamos querendo analisar o centro ali, né? Então eu tirei a média, 37,5. Aí quando você vai aqui na tabela, tabela 9, tabela 9, aqui a 9 do Cengel, eu fiz aqui um print dela e peguei aqui entre 35 e 40, que é exatamente a metade entre 35 e 40, você consegue achar o ρ aqui, ó. É só fazer aqui uma interpolação, basta somar um com o outro e dividir por 2, porque deu exatamente no meio. Então, 994 mais 992,1 dividido por 2. Isso vai dar uma densidade, não é mesmo? Do líquido, tá? Não é do vapor, não. Ah, outra coisa, que não é do ovo, aqui é da água, tá? Porque ele falou, não tem, o livro do Senge não tem propriedades para o ovo. Então ele fala que vamos aproximar o ovo para a propriedade da água. Ok, tá? E aqui a gente tem que pegar a água líquida, porque a tabela 9 dá a propriedade da água saturada, água líquida. Calor específico da água líquida, condutividade térmica da água líquida. Aí com esses valores, né? Do K, do ρ, do C, deu para determinar aqui a difusividade térmica do ovo, a condutividade e tudo mais. Bom, primeira coisa, calculou o BIO. Então deu 47,8, ou seja, não dá para usar o método da capacitância global. O BIO deu muito alto, tá? Para esse BIO 47,8, você vai na tabela 4,2. Quem que é a tabela 4,2? Eu tinha colocado ela lá atrás, aqui, ó. 4,2. Voltando aqui, ó.
Essa que é a tabela 4.2. A gente precisa do BIOS igual a 47,8. Então, é um valor que está aqui, ó, entre o 40 e o 50. Tá vendo? Entre o 40 e o 50. Posso até aqui, eu podia ter feito o seguinte, né? Ter feito aqui uma marcação aqui, alertando isso para vocês, né? Entre o 40 e o 50, nós vamos ter que fazer uma interpolação aqui, né? Ó. Mas eu acho até melhor colocar aqui assim, sabe? Ó. Aqui é transparente, aqui eu sempre gosto de colocar de verdinho, né? E esse valor aqui, eu vou vir cá para o fim. Por que que eu vou vir cá para o fim? Porque é para a esfera. É só para a esfera, não é para a placa plana, não. É o ovo. É para a esfera. Tá bom? Então, por exemplo, o lambda vai ser um número maior do que 3,06 e menor do que 3,07. Tá vendo? Quanto que ele achou lá? E esse aqui, praticamente 1,99. Quase que não vale nem a pena fazer interpolação. Quanto que ele achou lá para os valores? Tá lá, ó. Aqui foi interpolado, tá? Fez a interpolação lá. E achou o lambda 1, lambda 2. É importante fazer essa interpolação, sim, porque é, já é uma solução aproximada, né? Então, primeira coisa, que ele queria saber o tempo, né? How long, que ele perguntou. Entrando nessa fórmula, no caso a gente tem o θ zero, porque 70 menos 95, temperatura do centro, 70 foi dado. E temperatura inicial, 5 menos 95. Aí eu entro na exponencial e a incógnita é o tal. O tal deu 0,209. Bom, deu quase que no limite. Mas é maior que 0,2? É maior que 0,2. Como é maior do que 0,2, o método é aplicável. A solução com um termo só, tá vendo? Ó, portanto, a solução com um termo é aplicável, com um erro de 2%. Tá? Bom, aí, definição do tal, né? Você explicita o tempo, e aí deu em torno aqui de 14,4 minutos, 15 minutos. Então, esse aqui é o problema, tá bom, gente? Aqui ele fez alguns comentários, por exemplo, que se você calculasse o número de BIO para aplicar a solução analítica, você teria que dividir o raio por 3, né? Quanto que a gente achou para o BIO? A gente achou para o BIO 47,8, mas teria que dividir por 3, porque esse raio aqui tem que ser dividido por 3. Quando você divide por 3, isso aqui dá pouco mais do que 15, né? Se fosse 45 por 3, daria 15. Ou seja, está muito grande o BIO, não pode usar o metacapacitância global. Então, foi muito correto ter feito esse problema, eh, não tratando pelo método da capacitância global. Aqui só poderia fazer se o BIO fosse 0,1 ou menor do que isso. Aqui ele fala que esse foi um problema geral do ovo, né? Você pode ter um ovo maior, menor, a temperatura da água fervente pode estar um pouco diferente também, né? E, e o coeficiente de transferência de calor, enfim. E agora, embora esse problema não fez isso, vamos fazer a solução gráfica? Aí tem que ir no slide 49,50. Pois é, são esses aqui, ó. Esse é o slide 49. Olha, se você pegar o BIO e inverter, fazer aquele 1 dividido por 47, lembra? Vai dar 0,021. O θ zero, ele nem fez a conta, mas se você pegar aqui, ó, 70 menos 95, dividido por 5 menos 95, vai dar negativo em cima e embaixo, mas vai dar negativo dividido por negativo dá positivo e o valor dá 0,28. Então, aqui, ó, 0,28 é aqui assim, ó, entre o 0,2 e o 0,3, mais perto do 0,3, claro. E o BIO e o inverso do BIO ficou difícil, porque eu tenho aqui o BIO mais baixo é 0,05, mas o meu é 0,02. Então é praticamente no zero aqui, tá vendo? Então eu peguei a linha do zero, essa linha do zero, achei esse ponto, e quando eu disse aqui, eu achei aqui um tal no olhômetro aqui 0,20. Isso aqui é zero, aqui é 0,1 e aqui seria aqui na verdade, tá vendo que aqui é 0,5?
E aqui tem 4 divisões, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro tracinho aqui é 0,125. 0,125. Então, essa segunda vertical aqui, estou caçando o mouse, essa segunda vertical aqui é 0,25. Deu um pouquinho abaixo do 0,25, por isso que eu coloquei 0,2. Muito perto daquele número que ele tinha achado, que tinha dado quanto? 0, fazendo a conta mesmo, tinha dado quanto? Tinha dado 0,209, tá vendo? No ábaco deu 0,2. Muito bom, né? E aí, o que que eu faço com esse 0,2 que eu achei aqui, ó, né? Eu faço o seguinte, o tal é 0,2, ok. Mas o θ é 0,28 e o biô 0,021. Para esse tal aqui, eu posso fazer uma coisa a mais. Por exemplo, qual que é a temperatura do ovo na superfície do ovo? Aí, qual que é o R por RO que eu vou usar aqui? O 1, essa curva do 1, porque aí quando o R for o RO, 1 dividido pelo outro vai dar 1. Aqui é praticamente aqui é no centro do ovo. Aqui você está indo para fora do centro, 0,2, 0,8, aqui 0,91. Aí eu tive que aproximar um pouco para cá, tá? E esse valor que eu estou achando aqui, ó, é o 0,28, esse número que está aqui, ó, que é o inverso do biô, e que está aparecendo aqui na abscissa. E que o inverso do biô nosso é 0,21, tá? Aqui, ó, 0,021. Que ele é mais ou menos nessa posição. Aí você tem que pensar, né? Aqui é 0,01, aqui é 0,1, esse aqui é o 0,21. Quando eu entro aqui, corto com essa linha aqui, eu achei 0,025 para essa razão. Essa razão aqui, ó, é 0,025. E aqui está a temperatura na superfície do ovo. Quando eu faço a conta, eu achei 94,4. Claro, enquanto que o centro do ovo está a 70, a superfície já está quase que na temperatura de 95, que é a temperatura de fervura da água. Tá bom? Depois de 15 minutos, né? Depois de 15 minutos. Tudo aqui é para depois de 15 minutos. Então é isso aí, gente. É um problema número 3, tá? Esse problema aqui, número 3 do ovo. Então, é isso que eu tinha para explicar para você sobre a solução exata aproximada, tá? A gente está aí com quase 30 minutos de aula, né? Vou parar aqui a gravação e esse aqui é a videoaula 4, tá bom? Parando a gravação. Parar.